Queridos irmãos e irmãs, eu os saúdo com a graça e a paz do nosso Mestre, do nosso Redentor, o Senhor Jesus. Iniciamos mais uma semana das nossas devocionais e a nossa oração, o nosso intuito é que Deus transforme isso, em bênçãos na sua vida, em termos de crescimento, no conhecimento da Escritura, da vontade de Deus aqui revelada e de forma prática no nosso dia a dia. Porque quanto mais conhecemos a Deus e a sua palavra, mais temos condições, de ajustar as nossas vidas, de andar em obediência diante do nosso Deus e assim, com certeza, termos a sua bênção. Irmãos, nós estamos começando uma semana para terminarmos esta série, Nós teremos então até o final desta semana o encerramento desta série Tempos do Fim. É verdade que nós não veremos todos os aspectos escatológicos, nesse nosso estudo. Creio, no entanto, que os principais foram e serão abordados, o que já nos dá uma boa base para prosseguir estudando, para, enfim, já nos prepararmos melhor para aquele dia, o dia do Senhor. Aliás, vamos cantar um hino dos nossos hinários que fala sobre isso. É o hino 311, Avante, ó crentes, que fala de avançarmos, de prosseguirmos firmes, de lutarmos pela cruz do Senhor, vestirmos a sua armadura, velando em oração, mas também, na última estrofe, fala-nos a respeito do último dia. Avante, avante, ó crentes, a passo triunfal. Após combate horrendo, virá a paz final. Então, eternamente será o vencedor no céu glorificado com Cristo Salvador. Cantemos. Avante, avante, ó crentes, soldados de Jesus, erguei seu estandarte, lutai por sua cruz, e contra os inimigos em grandes multidões, o excelso avante, ó crentes, por Cristo pelejai, vesti sua armadura, em seu poder marchai, no posto sempre achados, velando em oração, em meio dos perigos, seguindo o capitão. Avante, avante, ó crentes, a passo triunfal, após combate horrendo, virá a paz final. Então, eternamente será o vencedor no céu glorificado com Cristo Salvador. Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos derramar a nossa alma, consagrar, ó Deus, as nossas vidas em Tuas mãos, pedindo, ó Deus, que o que cantamos agora seja verdade, uma verdade vivida, praticada, ó Deus, no nosso dia a dia. Queremos lutar pela Sua cruz, queremos velar em oração, queremos seguir o capitão das nossas almas, Cristo Jesus, em todo o tempo, sempre avançando contigo, sempre avançando por Ti, ó Deus. Mas, ó Deus, também queremos estar preparados para o grande dia, depois de combate horrendo, como cantamos,
depois de dias difíceis, haverá paz final. Glória seja dada ao teu nome, ó Pai. E nós, vencedores, seremos por tua graça e misericórdia, estaremos no céu eternamente com o Senhor. Ó Deus, dá-nos conforto, dá-nos fortalecimento através destas verdades que cantamos. E agora nos prepare, ó Deus, para o estudo da tua palavra. Abre o nosso entendimento, ó Deus, para que possamos corrigir os nossos passos, para que possamos alinhar os nossos passos de acordo com a tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25, nós leremos do verso 31 ao 33, irmãos. O nosso tema hoje, o tema desse nosso primeiro estudo da semana é juízo final, o dia da prestação de contas. E o texto fala exatamente sobre isso, repetindo Mateus 25, a partir do versículo 31. O texto sagrado que nos diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Irmãos, prestação de contas. Essa expressão relata o que acontece ao nosso redor, não é? E acontece quase que todos os dias. Prestação de contas existe nas empresas, prestação de contas existe até dentro das famílias, não é? Períodos de avaliação, de ajuste das coisas. E a Bíblia fala, texto que lemos é um dos tantos textos que aborda essa temática, a temática do grande dia. A volta do Senhor Jesus será um dia de ajuste de contas, de prestação de contas. Agora, irmãos, é interessante como o nosso mundo, principalmente no que tange a nossa relação com Deus, é impressionante como o descrente teima em não pensar nisso ou empurrar isso para longe de si, né? Essa questão de ajustar contas, de prestar contas a Deus, é algo que é inimaginável, ou algo que realmente quer ser empurrado para longe da vida das pessoas. Isso se deve ao fato de que nós vivemos num mundo de valores assim contraditórios, né? Por um lado, nós vivemos num mundo secularista. Por outro, vivemos num mundo muito místico. Já parou para pensar nisso? Quando a gente fala de um mundo secularista, nós estamos falando de um mundo em que os valores se limitam apenas a este mundo, apenas a este século, né? Então as pessoas alimentam um menosprezo profundo, né? Um desinteresse profundo pelo que é transcendente. Esse é o mundo secularista. Vivamos, comamos e bebamos, como nós abordamos ontem mesmo na nossa mensagem do culto, comamos e bebamos que amanhã nós vamos morrer. Esse é o mundo secularista. Por outro lado, esse mesmo mundo que tem essa ideia também é um mundo que, quando se trata de fé, porque o ser humano foi criado para voltar-se para Deus, e mesmo quando tenta abafar isso, algum tipo de espiritualidade vai brotar do seu coração, e mesmo que seja uma espiritualidade errônea, né? Então, contrapondo-se a essa visão secularista da vida, há um misticismo, há, vamos dizer, a mistificação da fé, que faz com que o ser humano projete a sua fé de forma enganosa, de forma infantil até, irracional até, falando de energia, né, de fluidos. Você já ouviu falar com certeza, né? Que se você mesmo já não foi atrás, não buscou essas coisas. Pensamento positivo, a turma vai atrás da energia das pirâmides, são crendices do nosso povo. Ambos os conceitos
secularismo e a mistificação da fé são conceitos que parecem ter em comum a ideia de não haver um dia de juízo final, ou um juízo final, uma prestação de contas final a Deus. O primeiro, o secularismo, por negar o transcendente, né? Ou simplesmente não se importar com o que é transcendente. É a vida focada apenas no aqui e no agora. E quando a gente fala da mistificação da fé, no misticismo, nós vemos que eles erram por crer, de alguma forma, num tipo de purificação da alma por si próprios, né? Ou na bondade do próprio ser humano, e aí vai, né? Então, todos, de alguma forma, de acordo com essas visões equivocadas, todos, de alguma forma, são salvos de uma condenação que eles nem sabem se existe mesmo, ou não creem que existe, né? Todos estão bem. Esta é a visão do ser humano sem Deus, secularista e místico. Uma outra ideia, irmãos, que caminha de mãos dadas com estas, é a de que o juízo final, o dia de prestação de contas, e isso na verdade se realiza todos os dias. Tem muita gente que pensa assim, não é? Dependendo da escolha voluntária de cada um, né? Cada um é senhor dos seus atos, então o ser humano é que é o personagem principal no palco da sua existência, é o que muitos pensam, o que vai contra a Escritura Sagrada, mas é o que muitos pensam e creem. Então a história é o tribunal do mundo e aí o juízo final se realiza todos os dias. De fato, irmãos, há um pouco de verdade nisso. O juízo de Deus também, é verdade, se realiza na história. Nós vemos isso nas páginas da Bíblia. É só lembrarmos do dilúvio, é só lembrarmos de Sodoma e Gomorra, é só lembrarmos de como os hebreus foram levados para o cativeiro, o exílio babilônico, por exemplo, né? Então, de fato, Deus julga, Deus pesa a sua mão, Deus estabelece o seu juízo na história. É verdade. No entanto, a Bíblia, a própria palavra de Deus, também nos fala de um juízo final. Ou seja, um dia quando haverá a consumação da história, tendo todos os homens, todas as nações, você lembra do que lemos há pouco? É dito em Mateus 25, 31, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, ou seja, a sua segunda vinda, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Ou seja, todos indistintamente ali estarão, todos os homens, tendo que prestar contas a Deus de seus atos, de suas palavras, de seus pensamentos. Ninguém vai se ver livre disso. Nunca existiu, não existe, não nascerá alguém que esteja isento disso aqui, não é? Então esse é o nosso assunto hoje e nas próximas devocionais dessa semana, fechando esse ciclo de estudos Tempos do Fim. Nós precisamos, no entanto, falar, irmãos, sobre a necessidade de um juízo final e do propósito de um dia de prestação de contas como esse. O pecado trouxe consigo a necessidade da manifestação do juízo de Deus, não é? Pense nisso. Vamos lembrar lá do que aconteceu no Éden. Adão e Eva, ao desobedecerem a Deus, eles tiveram a sua sentença de morte decretada. Eles morreram espiritualmente, imediatamente, porque foram separados da comunhão com Deus. No entanto, a morte física veio também como consequência do pecado. E esta morte física não foi imediatamente executada, né? Deus usou de sua graça comum, Deus como que protelou, né? Postergou a execução da sua sentença. Entretanto, irmãos, o seu juízo entrou em processo de concretização, fazendo com que a nossa vida, a nossa existência aqui na Terra, fosse, na verdade, uma caminhada para a morte física. Então, a partir disso, o homem morreu espiritualmente, separado de Deus, não tinha mais comunhão com Deus e estava
mesmo vivendo fisicamente, caminhando para a morte física. A partir disso, o pecado sujeitou o homem ao juízo histórico e eterno. Por isso, irmãos, parte desse juízo já é manifestado nesta vida, mas não totalmente, vamos dizer assim, né? Daí até a perplexidade de alguns servos de Deus em determinados momentos da história, e quem sabe até eu ou você, quando nós olhamos ao nosso redor e aparentemente, nós vemos o mal oprimindo, esmagando o bem, não é? E nós muitas vezes ficamos chacoalhados com isso. É porque o juízo de Deus, que se executa de alguma maneira na história, ainda não se consumou. Naquele dia, é como diz o profeta Malaquias, é que a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, entre o que busca ao Senhor e o que não o busca, é que vai ficar, naquele dia que vai ficar muito claro, né? Mas por enquanto há essa impressão de que o mal é que prevalece. Mas nós podemos então dessa forma dizer que o juízo final tem como propósito manifestar a glória de Deus. É necessário por causa da realidade do pecado no coração do ser humano, mas tem como propósito, primeiramente, manifestar a glória do Senhor. O grande objetivo do diabo, irmãos, é cegar os olhos dos homens para que não vejam a glória de Cristo. Paulo diz isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Mas ele também diz que Deus resplandeceu em nossos corações para que contemplemos a sua glória na face de Cristo. O mesmo texto ali da segunda carta aos crentes de Corinto. No juízo final, Satanás terá de se curvar diante da majestade do nosso Redentor. O dia do juízo é o dia de Cristo, é o dia da sua vinda, é o dia do seu retorno, o qual manifestará a glória da sua realeza, né? E todo o joelho se dobrará diante dele. Então, o último dia, o dia da prestação de contas, será um dia em que a glória de Deus será manifesta e será reconhecida por todos, até pelos descrentes. O segundo propósito do juízo final, desse dia de ajuste de contas, é tornar público o propósito eterno de Deus. No juízo final vai ficar evidente a todos os anjos bons, os anjos maus, e a todos os homens, os que creem, os que não creem, ou seja, os ímpios e os eleitos do Senhor, vai ficar evidente o propósito de Deus desenvolvido na história e agora, nesse dia, vai ser consumado. Então, aquilo que nós não entendemos, os cantos obscuros dos acontecimentos desta vida, sabe? As grandes perguntas, interrogações, tudo vai ficar esclarecido. O propósito do Senhor na história vai ser esclarecido e tudo vai ser consumado neste dia, o dia do juízo final. Mas nós podemos falar ainda que o juízo final tem como propósito consumar a história da redenção, a história da salvação. Na segunda vinda do nosso Senhor haverá a ressurreição dos mortos e a transformação dos que estiverem vivos. Sobre isso estudamos ontem, não é? No culto que prestamos ao Senhor. E logo em seguida, depois de mortos em Cristo serem ressuscitados, os que estiverem vivos tendo os seus corpos transformados, diz a Bíblia, logo em seguida, na sequência, haverá o juízo. E é dessa forma que Cristo vai consumar a salvação do seu povo, o seu plano de redenção, determinando o lugar definitivo dos seus eleitos e lhes conferindo os seus galardões. Os ímpios serão julgados conforme a impiedade deles. Os salvos não serão julgados, na verdade, não para condenação, na verdade, os ímpios já foram absolvidos pela graça, ou melhor, os crentes, eu estou trocando aqui as palavras, os ímpios, repito, serão julgados conforme o seu pecado, os justos tiveram a graça de terem a sua condenação lançada em
Cristo, não é? Por isso estão libertos e são chamados pelo Senhor à sua glória celeste. Na consumação deste grande dia, irmãos, todos os homens vão receber a parte que lhes compete através de seus corpos ressuscitados. A Bíblia fala, como também abordamos ontem, que os que creem receberão, e os que creram e morreram, e que serão ressuscitados nesse dia, eles serão revestidos de um corpo incorruptível. Os incrédulos também ressuscitarão, conforme lemos no profeta Daniel, mas, infelizmente, para vergonha e para horror eternos. E assim como os escolhidos do Senhor por sua graça vão ter corpos glorificados, podemos então deduzir que os descrentes, que também ressuscitarão, terão corpos degradados, não é? Isso é lamentável. Mas, irmãos, ainda gostaria de abordar hoje a respeito do dia e da duração do juízo final. Quando será? Qual o tempo? Quanto vai durar? Do mesmo modo como ninguém sabe o dia do regresso de Cristo, ninguém sabe o dia do juízo, né? Porque as coisas vão acontecer na sequência ou simultaneamente, né? Mas a Bíblia nos mostra que Deus já determinou esse dia, que se dará após o regresso triunfante de Cristo e a ressurreição final. Então, coisas acontecendo na sequência, né? Cristo retornando, os mortos em Cristo ressuscitando, os que estiverem vivos e que creem nele serão elevados aos céus, serão transformados, e aí haverá o juízo final. Quanto à duração do juízo, irmãos, nós não temos elementos bíblicos para precisar, né? A Bíblia, no entanto, quando se refere ao dia do juízo, parece não estar dizendo necessariamente, ou se referindo necessariamente a um dia de 24 horas, como temos hoje. Até porque, a rigor, o juízo final não carecerá de investigação. Não vai ser um julgamento nos moldes humanos, de tribunais humanos, né? Em que é necessário primeiro investigação, depois análise das provas, serem chamadas as testemunhas, para que então seja dado o veredito, né? Isso não vai ser necessário naquele dia, no dia do juízo final, porque o juiz supremo é onisciente, conhece todas as coisas, conhece perfeitamente os nossos corações e sabe do nosso rastro, né? Conhece, presenciou os nossos atos na história. Então, o grande dia do juízo final, irmão, será mais um dia de publicação e de execução do que de julgamento estritamente concebido, estritamente falando. Muito bem, vamos ficar por aqui hoje? Eu creio que nós temos muito mais, vamos amanhã mesmo dar sequência ao estudo sobre esse grande dia da prestação de contas, mas eu quero ficar por aqui hoje e encerrar lendo o texto da carta aos Hebreus, capítulo 4, o versículo 13. Irmãos, a Bíblia é muito clara, não há espaço para dúvida, quando aqui nesse texto, repito, Hebreus 4:13, nós lemos o seguinte: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. É interessante esse texto. Ele está falando aqui no verso anterior sobre a palavra de Deus, que é viva, eficaz, que penetra, que nos ajuda a discernir as coisas. Ela é apta, na verdade, para discernir pensamentos e propósitos do coração, ou seja, aquilo que nem veio à tona ainda. É a palavra de Deus que discerne, que nos ajuda a discernir, a entender o que se passa no nosso coração. E depois vem o arremate final, né? Está falando que não há ninguém, não há criatura que não seja manifesta na presença de Deus e da sua palavra. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que vai julgar
aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Primeira realidade, vista aqui nesse verso, é a realidade da prestação de contas. Todos irão comparecer perante o tribunal do Senhor. Todos terão de prestar contas. Aqueles que tiverem a Cristo como advogado, não é? Serão absolvidos por graça e misericórdia do Senhor. E Cristo lhes dirá assim: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. No entanto, ao outro lado, né? Aqueles que não creem, aqueles que teimam em viver como se Deus não existisse, eles terão o lugar de tormentos como o seu destino final. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Pense nisso à luz do que você tem feito, pense nessa realidade bíblica à luz do que você tem pensado, à luz do que você tem falado, enfim, na maneira como você tem vivido. Todos nós prestaremos contas do que fazemos, do que falamos, do que pensamos, enfim, da nossa vida. Que Deus nos prepare para estar comparecendo nesse dia, com o coração fincado, baseado na graça do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Convido você mais uma vez, encorajo você a agora, nesse momento, assim que terminarmos, você estar em oração com os seus familiares, buscando a Deus, rogando a sua bênção, a sua direção nesses tempos maus e também intercedendo uns pelos outros. Deus abençoe a sua vida, um forte abraço, até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.